Uma alegria tremenda poder estar aqui. Vocês todos que nos assistem aí também, pela internet e assim por diante. Nós estamos num tempo onde muitas coisas importantes são esquecidas, especialmente na história. E, particularmente, para mim é uma alegria tremenda poder estar aqui com vocês hoje para falar sobre a Reforma Luterana. Já é o segundo ano que nós dois estamos na cidade, né? Nós somos novos aqui. E não sei se em outra legislatura alguém se lembrou dessa data tão importante com alguma moção de aplauso. Porque a Reforma Protestante, ela não está somente ligada ao mundo religioso luterano. Mas a Reforma Protestante, ela está também ligada ao mundo católico, portanto a gente precisa pensar em evangélicos e católicos. A mudança que a Reforma trouxe, ela não é somente para a igreja, mas ela é para a humanidade inteira. Por isso que a Reforma Protestante, ela é estudada inclusive nos colégios, no ensino médio, ali tanto na matéria de história é contado o que aconteceu, como também em filosofia, isso tudo é estudado lá. E muitas vezes a gente não percebe isso sendo conhecido dentro da sociedade, especialmente porque, querendo ou não, quando se fala em reforma protestante, então logo se faz a ligação com a igreja luterana. No caso do Brasil, as duas maiores igrejas, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da qual eu sou pastor, e o meu sobrenome é Schreiber, é mais fácil que Steinmetz, né? E a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Aqui em Chapadão do Sul, essas duas igrejas já estão aqui desde o início da cidade. O primeiro prefeito da cidade, inclusive, era membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, prefeito Schultz. Até hoje, os filhos dele estão por aí. Um deles, inclusive, é nosso congregado, o Nelson Schultz, aqui na IELB, em frente à praça de eventos. Então, essa reflexão ela precisa acontecer para dizer que a reforma ela não fala apenas para luteranos, mas ela fala para todos. Porque a mudança foi justamente para o mundo inteiro. E aí eu queria dizer uma coisa importante para vocês. A herança que a reforma trouxe, que o pastor Isaías comentou agora há pouco, a partir do texto de Romanos, fez com que, de fato, a religião cristã pudesse voltar aos trilhos, voltar à luz de Cristo, principalmente porque ela se encaminhava, mesmo sendo uma igreja cristã, para ser uma igreja não cristã, justamente porque, ao invés de mostrar ao povo um Deus que vem ao encontro das pessoas através de Jesus Cristo, porque ele enviou o seu Filho, como João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vejam bem que a religião cristã é a única religião onde Deus vem ao encontro das pessoas. Nas outras religiões, normalmente é o povo que precisa ir ao encontro de Deus, cumprir leis, regras, normas, para poder obter benefício diante desse Deus. Por isso, tão importante é nós nos lembrarmos da graça de Deus. Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar também. Nós, como herdeiros da reforma, e eu não somente falo herdeiros os luteranos da cidade de Chapadão do Sul, mas toda a sociedade, nós precisamos refletir sobre muitas coisas que nós, às vezes, não percebemos, mas que fazem parte, desde a época da reforma, no mundo em que nós vivemos. Eu anotei algumas coisas aqui. Como igreja, seja a igreja luterana, a igreja católica, a Assembleia de Deus, a batista, ou seja, o mundo dos evangélicos, Jesus voltou a ser de fato o centro. Lutero trouxe de volta Jesus para a vida das pessoas, mostrando que ele é o único e suficiente Salvador de todos. Como fiéis que nós somos, sejam luteranos, católicos ou de outras denominações, vejam que há algo muito importante, que é uma herança que nós carregamos hoje. A Bíblia não era acessível ao povo, nem o clero
tinha muito acesso à Bíblia e às vezes nem conseguia traduzir ou compreender o que a Bíblia dizia, porque ela estava ou em hebraico ou em grego, Antigo e Novo Testamento, e numa linguagem mais fácil para aquela época, talvez, no latim. Lutero foi o cara que traduziu a Bíblia na língua em que o povo podia entender, o alemão comum, claro, comum, um alemão que ele era. E vejam bem que hoje nós estamos no Brasil, falamos português, e nós temos a Bíblia acessível a todos, até de graça, no celular, se nós quisermos. Isso é a herança da Reforma. É graças a Lutero que isso aconteceu. Na educação, o pastor Isaías antes falou que o povo naquela época vivia um analfabetismo muito grande. Vejam vocês que se hoje nós temos escolas públicas, isso é graças a Lutero também, que dizia, ao lado de cada igreja, uma escola. Antes o pastor Isaías me falou em particular, Lutero é o pai da escola pública. Nós precisamos agradecer por isso, porque se hoje é obrigação do Estado, dos municípios, trazer educação para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, isso significa que um ponto de partida aconteceu. Quando ninguém tinha acesso à educação, quando só aprendia a ler e escrever aqueles que tinham muito dinheiro e podiam pagar os professores para estarem em suas casas, Lutero formou, ao lado das igrejas, muitas escolas. E no Brasil, a igreja luterana também iniciou com isso, sempre colocando ao lado das suas igrejas escolas para as crianças e adolescentes. Além disso, também, eu não sei se vocês sabem, mas agora especialmente falando de Brasil, e aí eu quis falar sobre isso porque aqui em Chapadão do Sul nós somos uma cidade do agro, tão importante no nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. O primeiro a convencer brasileiros a plantar soja aqui no Brasil foi o pastor Albert Lembauer, pastor luterano, missionário que veio dos Estados Unidos, lá no início do século passado, quando a soja não estava aqui ainda. E ele convenceu um pequeno grupo de luteranos lá no interior de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, a plantar soja. Isso foi uma bênção. Não só para aquele povo de lá, mas para nós também, porque a soja se espalhou para o Brasil inteiro. E eu tenho plena certeza que é a mola propulsora, talvez de todo o agro, no Brasil inteiro. A gente ouve sempre dizer que a soja, o verde, é o quê? Dinheiro. E dá uma vida diferente também para as pessoas. Então, como herdeiros da reforma que nós todos somos, não porque somos luteranos, ou católicos, ou evangélicos de outras denominações, é necessário que nós nos lembremos dessa data, como vocês estão fazendo hoje, queridos vereadores, e a gente precisa agradecer isso demais. Mas eu quero finalizar a minha fala dizendo que não confundam nós lembrarmos de Martinho Lutero com seguir Martinho Lutero. Nós seguimos a Jesus. É Ele o nosso Salvador, Salvador de todos nós. Tenham plena certeza que quando nós pensamos assim e nos lembramos das pessoas que Deus usou na história para mudar a história da humanidade, então aí a graça de Deus se faz presente na vida de cada um de nós. É isso que Lutero queria. Não que ele fosse lembrado, não que houvesse uma nova igreja ou novas igrejas, mas que a igreja pudesse voltar aos trilhos, ou seja, ser reformada e começar a olhar de novo para Jesus como único e suficiente Salvador, porque esse é o ensino dos apóstolos que nós confessamos no credo apostólico. Queridos vereadores, cada um de vocês aqui presente, se vocês quiserem conhecer mais sobre reforma, sobre a igreja luterana, tanto eu, pastor Cláudio Schreiber, como o pastor Isaías Steinmetz, estamos à disposição. As nossas igrejas aqui em Chapadão do Sul estão para servir a Jesus, mas também para servir a nossa sociedade. Então, precisando de nós estamos à disposição.
Eu ia dizer a minha igreja, mas não é minha. A IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é vizinha de vocês. Nós estamos aqui na frente da Praça de Eventos, na Rua 12. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana, lá na Rua 23, em frente à Praça 23 de Outubro. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado. E juntos nós seguimos servindo a Jesus. Amém.